O jaquiranense é uma pessoa simples. Nós temos uma grande diferença dos outros municípios que temos ao redor aqui, porque o nosso povo é um povo mais simples. Acredito que pelo trabalho que exerce aqui atualmente, que é mais o trabalho nas serrarias, esse trabalho mais eu diria assim, mais rude, mas ele é um povo hospitaleiro, que tem uma solidariedade muito grande. O povo jaquiranense é um povo hospitaleiro, um povo acolhedor, que eu digo que o povo daqui é um povo assim que recebe muito bem os visitantes. Olha, eu costumo dizer que aqui quem não é parente é compadre. Então não dá para falar mal de ninguém, né? Porque nós somos isso. É o vizinho, é o amigo, é o parente, né? Aqui a gente tem esse contato mais próximo, né? A gente conhece as casas das pessoas, a gente se encontra nas casas das pessoas. Então, eu fiquei muito tempo fora, né? E voltei, né? Para criar minha filha nesse ambiente, que é um ambiente mais seguro, que é um ambiente mais livre, né, onde realmente a natureza, eu digo, a gente acordar e ver o pássaro na soleira da janela, enxergar a preservação que tem de ambiente, de meio ambiente, então isso é muito bom, né, acho que morar em Jaquirana é realmente ainda ter um pouquinho daquilo que a gente teve, né, mas com acesso a gente está muito próximo a grandes cidades aí. Hoje, 3 horas e meia de Porto Alegre, 2 horas de Caxias, é muito próximo, né? Mas a gente tem esse jeito de interior. Ele pode até divergir nas épocas de eleições, a época de políticas, mas no momento que acontece alguma coisa dentro da comunidade que afeta emocionalmente a comunidade, ele se une em prol daquilo e se solidariza e mostra a força que ele tem como um povo solidário. Então eu digo que o povo é um povo simples, mas de um coração bastante grande. A Jaquirana hoje, eu vou te dizer que ela é um dos bons municípios que constrói bem, tem muitas casas boas, o povo gosta da Jaquirana, que nem a gente, né? Porque ontem eu me esqueci de dizer que eu vim de Cambará para cá há 53 anos, e hoje sou cidadão jaquiranense, que tem o título de cidadão jaquiranense que ganhei da Câmara de Vereador aqui, porque fui vereador por 3 mandatos. E gosto de morar em Jaquirana. Criei meus filhos, aí está aí o mais velho e uma filha, o outro está viajando. E gosto de morar em Jaquirana. Para mim é uma alegria muito grande eu morar aqui em Jaquirana. Eu daqui de Jaquirana não tenho intenção nenhuma de sair, porque eu adoro morar aqui, sempre morei, e não troco o clima de Jaquirana por lugar nenhum. Então, a comunidade de Jaquirana é muito acolhedora, você sempre vai ser recebida, né, de braços abertos, com um cafezinho quente para aquecer corpo, aquecer alma, né, aquele abraço acolhedor. Assim eu descrevo a comunidade de Jaquirana. Realmente um povo muito acolhedor, receptivo.
A Jaquirana, ela nasceu no começo do século XX. Na época eram fazendas, grandes fazendas aqui, falavam até em Sesmarias, e nesta época se reuniu um grupo de cidadãos que moravam nessa região, sob a liderança de um cidadão chamado Sebastião Maia, que veio do litoral para cá, que era sapateiro, e é o nosso fundador. E nesta liderança eles criaram a capela, botaram o nome de São Sebastião e iniciaram o povoado. Depois ela era pastoril, era criação de gado, era plantio, né, na época assim, daquela época mais antiga. Daí lá pela década de 1940 é que realmente começaram a chegar o pessoal em busca da madeira, porque existia fartura da madeira, né, da araucária. Então, a partir de 1940, daí as coisas começaram a mudar. E daí, pelo fato de virem para cá vários grupos para a extração dessa madeira, é que foi se criando a necessidade de novas profissões. O ferreiro, que não tinha, foi surgindo o ferreiro, foi surgindo outras coisas, foi surgindo a necessidade de uma igreja, a necessidade de uma escola, foi a necessidade de um hospital. Então, este movimento gerou toda esta formação. Na década de 40, especialmente pessoal vindo de Caxias, muitos italianos, alguns alemães, mas mais italianos, vieram em busca de algo que era tinha muito aqui na nossa região, que era a araucária, né? E na época podia se fazer o corte da araucária. Então isso aconteceu durante muitos anos, né? Até a araucária ser proibido, o corte, final da década de 60. E como é que se iniciou? Aqui atrás de mim tem, né, como eram tocadas as serrarias antigamente, né, que era a água. E aí o que acontecia? A vapor, na verdade, né, se transformava em vapor e gerava energia para tocar as correias. Então essa foi o primeiro jeito, né? Por isso que as serrarias na época eram instaladas perto de rios, porque se precisava da água do rio para fazer a serra e as correias, né, funcionarem. Depois veio a questão da geração de energia pelo fogo, né? Nós temos na praça da nossa cidade aqui um locomóvel que era onde se queimava o fogo e também se produzia energia, porque energia elétrica para nossa cidade aqui veio em 79, então até lá foi esse o jeito que as empresas funcionavam. O tempo pra chuva ele afina a garganta, bugio tá roncando na costa das Antas. Compadre, eu vi um ronco lá no barrocão, ouvi outro ronco pra cá de espigão. Compadre, este ronco do bicho que eu falo parece entoar com a cantiga do galo. O galo em primeira, bugio em segunda, e voa na rota da queira da funda. O bugio é quebra, sai de... A iniciativa do tradicionalismo começou com o meu pai, que sempre foi da lida campeira, sempre gostou, e ele fundou uma entidade tradicionalista aqui em Jaquirana, que é os Teatinos de Jaquirana. Começou em 81, acho que foi em fevereiro de 81, que foi fundado o piquete, e dali eles começaram a fazer as festas campeiras, e depois começou os rodeios, e hoje se torna uma das maiores festas de Jaquirana, é o Rodeio Nacional de Jaquirana. Então, por ele, a gente gosta da tradição, sempre gostei,
Ajudei ele a organizar 30 anos os rodeios de Jaquirana, ele e o meu irmão quando estavam na frente da patronagem. Hoje está com meu sobrinho e sempre ajudei na parte do tradicionalismo, uma coisa que sempre gostei desde pequena, desde a infância. Acho que por causa dele, da minha mãe também que gostava. E sempre levei o nome de Jaquirana na parte da tradição. Os teatinos levaram o nome para fora do Rio Grande do Sul e levam ainda até hoje nos rodeios para fora, pelo tradicionalismo. Quando foi começado os rodeios aqui em Jaquirana, quando foi inaugurado o Parque Dico Borges, a inauguração foi muito bonita, muito emocionante, que eu até me emociono hoje em falar. E as Cesteadas começou em novembro de 98, quando 5 tropeiros aqui de Jaquirana, 5 senhores de idade já, eles pediram para o meu pai se o pai cedia um capão do campo dele aqui pertinho, para eles matarem a saudade, que eles queriam matar a saudade do tempo que eles tropearam. E os 5 senhores foram, mataram a saudade, fizeram uma cesteada só eles, e daí o meu pai e mais 2 amigos convidaram para participar, que eles queriam também fazer uma cesteada, como eles tinham feito, e me convidaram para ir junto registrar, tirar foto, filmar. E a gente começou com 8 cavaleiros na primeira cesteada, foi em 28 de novembro de 1998. E a gente fazia uma por ano. E daí, como começou a aumentar o número de participantes e de pessoas querendo que a gente fosse nas propriedades, que a gente faz no mato, não faz em galpão, em casa, é no mato mesmo, como os tropeiros faziam, né? A cesteada. Aí a gente começou a aumentar para 2 no ano, então faz em abril e outubro as cesteadas. Nada melhor do que falar, né, de pontos turísticos, estando num dos principais pontos turísticos de Jaquirana, que é o Morro do Cristo, aonde a gente tem assim, um pôr do sol magnífico, como vocês podem ver nas imagens. É um dos melhores cenários, assim, onde realmente a gente sente a presença de Deus, a presença do Cristo abençoando a cidade, abençoando o nosso final de dia. Então é um cenário imperdível. Quando você vira Jaquirana, coloca no roteiro pôr do sol, final de tarde no Cristo. É realmente um cenário onde é emocionante. Vale a pena você colocar aí no roteiro o pôr do sol no Cristo. Um mirante maravilhoso aí, tá perfeito para um fim de tarde, um brinde, um chimarrão com os amigos e sentir essa presença de Deus. O que mais? Nós temos muitas opções de turismo para todos os estilos, para todas as famílias, para todas as idades. Tem aí pra galera que gosta do off-road, mais aventura, nós temos travessia, né? A travessia do Passo do S, clássico, tradicional, onde o carro passa realmente por dentro do rio. É um passeio aí cultural que resgata um pouco a travessia dos tropeiros, né? Onde as tropas passavam pelo rio. Então ali nós temos o Passo do S, um passeio off-road pra galera aí do 4x4. O que mais? Também muito forte aqui na nossa região, mountain bike, a galera aí aventureira, das bicicletas, tem roteiros maravilhosos para os aventureiros de plantão. Então, pega a bike, calibra os pneus e bora lá para Jaquirana, que tem muita aventura, muita rota bacana aí para você também conhecer
né, sobre 2 rodas, 4 rodas, 2 rodas, a pé, né? Por que não também falarmos das trilhas, né? Temos trilhas maravilhosas aqui em Jaquirana, onde, como a gente já falou antes, né, vai te levar para cachoeiras, para cascatas maravilhosas, rios, um banho de floresta, onde a gente pode estar realmente desacelerando, nos reconectando com a natureza, com o que de mais sagrado a gente pode sentir ali no processo de um ar puro que entra e nos purifica e nos tranquiliza, e uma mata sanadora. Então, que aí para os japoneses a gente já sabe que o banho de floresta ele é muito bem visto, porque já tem pesquisas que comprovam o quanto que estar em contato com a natureza é benéfico, né, para a nossa saúde física e também mental e espiritual. Então, para quem está precisando, né? Eu já tive aí, eu já morei na cidade, eu sei como é o dia a dia, é estressante. Vem para Jaquirana, vem para a natureza, vem se reconectar com a natureza e consigo mesmo. Então, fica aí, a pé fazendo trilha, de 2 rodas de mountain bike, 4 rodas, com a galera do off-road. E famílias também. Temos muitas atividades aí voltadas para as crianças, onde realmente a criança novamente pode sentir a liberdade de brincar com segurança, né? A gente sabe hoje em dia o quanto que está difícil na cidade poder liberar as crianças para andar com essa bicicleta livremente. Aqui, com toda certeza, você pode deixar o seu filho brincar livre, que ele terá uma segurança e um acolhimento por toda a comunidade. Então, você e sua família são muito bem-vindos aqui. Além, claro, como não, né, destacar o nosso turismo rural também, né? Temos aí as queijarias, né? O queijo serrano, ele já é reconhecido como um patrimônio, né? Patrimônio imaterial. Então, o queijo serrano, o mel de Jaquirana, né? O melhor mel aí do Brasil, premiado já. Então, você vai encontrar na nossa gastronomia o queijo, o mel, né? Então, tudo isso. E são muito bem-vindos aí na nossa cidade. Aprecie. Em 2024, ano passado, né, a gente participou do concurso da CNA Artesanais, o Prêmio CNA Artesanais. E a gente tinha 297 amostras de mel de todo o Brasil, e a gente ficou em primeiro lugar com o mel branco, que é um mel aqui da nossa região, né, dos Campos de Cima da Serra. Predomina a flor da árvore carne de vaca, uma árvore típica nossa aqui. E desde 2019 a gente trabalha com abelha desde 2008, tá? Quando a gente mudou para cá, essa propriedade é do meu sogro e da minha sogra, Luiz Alberto Pinto e Sandra Pinto. E eu e meu marido começamos com as abelhas em 2008. Meu marido já tinha experiência, ele é a 4ª geração de apicultores da família. E a minha filha, em 2008, nasceu também, e ela já trabalha, sempre nos acompanhou na apicultura. Então, desde 2008, a gente começou a trabalhar em cima da apicultura, e o nosso projeto era uma sucessão familiar. Então, o que a gente fez foi construir uma agroindústria familiar aqui, a primeira de Jaquirana, né? E, infelizmente, meu marido, em 2019, faleceu, né? Foi logo depois que a gente inaugurou a nossa agroindústria, e eu continuei no nosso projeto de vida, com a associação familiar de nossa filha e tal, e ela até hoje ajuda nós, né, continua ajudando, e cada vez mais tendo gosto. Então, nós ter ganhado essa premiação aí da CNA foi um marco importante também para a nossa apicultura, porque foi mostrado que nós, aqui no Rio Grande do Sul, em Jaquirana, temos o melhor mel do Brasil, que é o mel branco. Esse mel, né, que é o mel branco, que é característico aqui da nossa região. Tá, o primeiro concurso que eu participei foi em Caxias, com o queijo serrano, né, que é o queijo feito com leite cru, e eu ganhei medalha de bronze. Foi em 2019, logo que eu inaugurei a queijaria. Depois eu participei em Porto Alegre, com os 3 queijos, daí ganhei medalha de ouro no queijo serrano, medalha de prata no queijo autoral, São Sebastião, e medalha de bronze no queijo colonial.
Daí depois eu participei em Blumenau, Santa Catarina, com os 3 queijos de novo. Daí ganhei medalha de ouro no Serrano e medalha de prata no Colonial. Daí eu participei em Minas Gerais, na Expo Queijo, com os 3 queijos, e daí com o Colonial eu fiquei com medalha de bronze. A queijaria foi inaugurada dia 4 de outubro de 2019, mas que a gente faz queijo, eu faço queijo desde que eu nasci, minha mãe fazia queijo, depois eu me casei faz 38 anos, né, que eu sou casada, e eu sempre continuei fazendo queijo, nos finais de semana, porque daí na época eu era professora, então eu me aposentei em 2018, então daí depois de 2018 para cá, só queijo. Retomando, né, lá na década de 80, teve o Santo Rodrigues, que foi, né, ele veio para Jaquirana, e a família dele está aqui até hoje, que ele entendia de pinos, então ele trouxe muita informação para os produtores e para os empresários da época, né, a prefeitura também incentivou na época mudas de plantio. Então, assim, hoje, se a gente for pensar que nós começamos lá na década de 40, tocando, né, serrarias a vapor e depois a fogo, hoje a tecnologia está muito diferente. Se a gente pegar, como eu falei, desde o plantio, da muda, do cuidado com a floresta, a colheita, hoje a gente tem máquinas, né, as nossas áreas, elas têm possibilidades de serem praticamente toda mecanizada. Então, antigamente, o que a gente tinha? Conforme os quadros que estão aqui, machado, né, para fazer a colheita, serrote 2 pontas, que a gente chamava, que era um serrote grande, né, que ficavam 2 pessoas lá. A motosserra já foi uma evolução. Hoje a gente tem máquinas que o operador fica dentro da máquina, com ar-condicionado, e ele faz a colheita, né, corta do tamanho que se precisa. Então, é realmente uma tecnologia muito diferenciada, tanto na floresta, quanto nas serrarias, né? Também, hoje, se tem uma tecnologia diferenciada. A busca da comissão, o pessoal começou o povo começou a despertar, sabe? Porque a nossa distância, nós somos mais próximos de Ausentes, Bom Jesus e Cambará, do que de São Francisco, que era o nosso município. Então o povo, havia muita dificuldade para conseguir as coisas de São Francisco de Paula, por causa da distância também, né? Daí o povo hoje começou a amadurecer no meio do povo, assim, essa ideia. A ideia é que Jaquirana já tinha condições, pelo fato que a madeira era forte aqui, né? Pelo fato que a gente já tinha um hospital que funcionava muito bem, e por outros fatores também. Né? Surgiu naquela esquina, onde que tinha fazia um quadrado na frente, tinha uma subida de pedra, 2 pedras que subia para o mercado. E a gente sentava de noite, muito quente. Muita gente vinha sentar ali para conversar. E a gente sempre estava muito ligado, eu e o Santo, né? Falecido Santo. E o Girassol, né? O Girassol sempre em todas, né? E Névito. Então a gente estava ali, nós 4. Daí a gente conversando, porque naquela época a gente 100 quilômetros para te fazer qualquer documento, qualquer coisa que tu precisasse, 100 quilômetros, teria que pegar o carro e ir de ônibus, que não tinha asfalto. Então aquilo era sofrido, né? Ficava, né? O ônibus ficava empenhado nos morros, e era muito difícil. Daí a gente foi que Jaquirana já tinha um potencial, né? E até eu disse, quem sabe fosse emancipar Jaquirana? Não, mas não tem maneira. Tá, cara. Tem municípios aí, pode ver, que estão se emancipando e aí tem como o comércio não é muito forte, mas
potência da madeira e outras coisas, vai dar certo. Foi um encontro de 3 amigos, comecemos a conversar e achar que podia, que Jaquirana já estava bem estruturada, tinha estrada boa para Cambará, que era o nosso transporte, tinha rede de luz, acho que já tinha água também, já tinha água da Corsã, já tinha condições de ser município. E daí fomos se reunindo e fomos chamando mais gente, e ia passando o falecido Santo Rodrigues, atacamos ele e convidamos ele para fazer parte. Ele foi o secretário da comissão, no final da história. Vamos marcar, vamos pedir uma ideia para o Padre Carlos. E a gente saiu, nós 4 fomos lá. Chegamos lá, a gente falou com o padre é uma pessoa muito administrativa, né, porque ele era italiano, ele construiu tudo aí, a Jaquirana, a casa para o médico, a casa dele ali, hospital, coisa, um homem que batalhou muito para a Jaquirana, né, foi um herói. Daí ele diz, não, é bem interessante, e daí só vamos ter que fazer a comissão, coisa e tal, e a gente daí fez uma segunda reunião, que a gente participou com o Lori, os madeireiros, e daí a gente foi se informar. Falecido Santo era um homem muito, muito sabido, ele gostava da política e gostava de lidar com papéis. E daí o Lori também era nosso vereador do município, e foi que vamos fazer a comissão. Tivemos a sorte do Lori, meu compadre, aceitar. E daí a gente fez a comissão, fiquei de vice, montamos e começamos. Foi muito batalhado, foi sofrido, foi feita alguma viagem a Porto Alegre. Mas valeu a pena, né? Quem me botou na comissão? Ele assumiu e eu vim para casa, ele renunciou para mim assumir. E eu dizendo para ele, eu não sou daqui, padre. Eu faço tudo que puder, mas eu não sou daqui. Não, mas tem que fazer parte. Daí me chamaram, fui para a reunião, aceitei, e daí partimos para aquelas campanhas. Durante a campanha de emancipação, saiu um comunicado no Correio do Povo, o único jornal que eles publicaram, que a Prefeitura de São Francisco ia tomar a iniciativa de não permitir o plebiscito. Mais ou menos assim. Aí, como vereador, vim para casa, digo, olha, eu nem vou lá. Vão vocês no Luiz Salvador e conversam com o prefeito para o prefeito não entrar contra nós. Aí eu não lembro quem é que foram. Sei que parece que o Girassol foi, não sei mais quem foi na época. Mas foram os líderes políticos daqui, foram lá. Aí o prefeito disse, não, mas nem fui eu, nem foi a prefeitura que mandou publicar isso aí. Isso foi o doutor Oscar Stank, da DPM. Aí foi descobrir quem era a DPM. Era a assessoria que dava assessoria à Prefeitura de São Francisco, a empresa. Aí descobri o telefone do doutor Oscar, liguei para o doutor Oscar, que é o vereador, Loribonato, assim. Pô, cara, como é que o senhor vai motivar o prefeito não deixar nós nos emancipar, fazer campanha contra? Poxa, escuta, o senhor não quer mais um cliente? Não, aí ele me disse, não, mas tu vê, a Prefeitura de São Francisco é minha cliente, eu tenho que defender ela.
Digo, mas o senhor não quer mais cliente para a empresa? Eu quero, mas então deixa criar o município. Diz, não vou mais botar publicação nenhuma, o prefeito não me disse nada. Digo, vamos deixar assim. Se vire aí, será que vocês ganham? Digo, eu acho que não. Eu não dizia que... o prefeito também dizia que era difícil, não ia ser fácil, né? Então, às vezes tu tem que usar essas artimanhas para não botar fogo, né? Reunindo gente, coisa, e já queria saber quem era o prefeito. Não, o prefeito não tem ainda. Temos que primeiro criar um município. E nisso deu a troca de governo, que saiu o Jair Soares e entrou o Pedro Simon. Tanto fazia qualquer um dos dois, porque tinha os dois partidos naquele tempo, era o forte aqui. E o Simon sempre fez voto aqui e conhecia Jaquirana. Aí aprovamos, conseguimos aprovar na comissão de emancipação. Eu fui a Porto Alegre com a pasta dos documentos. Cheguei lá no gabinete do deputado Hélio Moscoff. Ele olhou e disse, não, está tudo certo, só falta reconhecer a assinatura dos eleitores, que não foi conhecido. Na ata não foi reconhecido, nas atas, né, deu umas quantas. Eu voltei a Jaquirana, aqui no cartório ali, falei com o escrivão, ele reconheceu firma, me explicou como é que era para me fazer, e voltei a Porto Alegre de novo. E daí ficou assim naquele vai, não vai. E daí ficamos, eu e o meu cunhado, o Hamilton ali, ficamos de tesoureiro, né? Primeiro tesoureiro e vice. E daí a gente tinha que arrumar dinheiro, porque não tinha dinheiro para... Então, de tirasse dinheiro para aquilo ali, não tinha dinheiro para emancipação, que é da onde, né? Então, nós tínhamos que tirar do bolso, ou fazer um apanhado ali de um de outro, de vez em quando, que nós conseguimos porque dava despesa, tinha que correr de carro, tinha que buscar documentos, né? Caxias, era Porto Alegre, e nós tivemos uma ajuda muito grande do falecido Dirceu Assis, Dirceu Borges de Assis, que é fazendeiro aqui fora, e ele era sócio lá do Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e ele tinha os funcionários dele lá, né? Ele tinha pinos lá, que ele começou a plantar pinos aqui na região e botou uma empresa lá, e tinha os funcionários dele lá. Então ele nos ajudou muito com os funcionários dele lá para... Aí veio a gente emancipou, que antes era São Francisco, claro que eles não tinham um atendimento assim, não podiam mesmo, né? Era muito grande o município, então vinha a patrola, tomadeira ali, uma reta ali, de vez em quando, arrumar as estradas, assim. E aí deu a ideia neles aí de emancipar. Aí foi feita uma comissão, né, ali, e aí trabalhamos. Pesado, que para nós foi difícil, assim, porque nós não tínhamos um advogado, um doutor na comissão, era tudo pelo duro. Então a gente tinha mais dificuldade, né? Não era fácil. Faltava, foi a última comissão, acho que entregou os papéis lá no palácio, lá no Paratini. Que nós estava quase pronto, mas faltava uns pontos ali, umas coisas, né? Aí nós fomos ali em Anarec. Ali conversamos com o pessoal lá, que eles tinham, a Anarec tinha feito uma comissão, só que não passou, né? Lá não aceitaram. Aí nós conversamos com o presidente ali, nos deu umas dicas assim. Aí nós conseguimos completar o projeto ali.
Eu vejo assim que quem vem na Jaquirana pode ligar. As pessoas que vêm aqui não esquecem mais da Jaquirana. Eu, quando venho aqui, faço de tudo que eu posso para que ela volte de novo. E muitos voltam. Aquele nosso Cristo ali, aquilo ali é muito lindo. A invenção do Hélio Turello ali, e a família, né, que disponível daquelas terras ali, né, e tudo calçado. Isso aí é lindo, 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 lindo. E vai ficar mais lindo. É só nós trabalhar junto aí que vai, né? E Jaquirana conseguiu, ela é uma cidade agradável, ela é pequena, não é uma cidade grande, mas é uma cidade que está bonitinha, ela é agradável, ela é hospitaleira, ela é uma cidade que muitas pessoas estão vindo de fora morar aqui, porque gostaram aqui, porque é um lugar ainda com bastante verde, né? Tem bastante vida verde aqui. Sempre, desde o primeiro prefeito, a gente se sente orgulhoso porque nós pegamos um município sem nenhuma pá, sem nenhuma caneta, sem nenhum caderno. E quando foi entregue no primeiro mandato, nós já tinha 2 patrolas novas, tinha carregadeira, tinha essas retroescavadeiras pequenas, tinha 1 ou 2, não me lembro bem, e tinha um caminhão novo, Chevrolet, na caçamba para puxar material. Então nós já se sentia grande. E dali foi só, a Jaquirana foi só aumentando. Foi criado um loteamento ali, no loteamento Guarani, no governo do segundo prefeito, que foi o Hélio Turello. Foi criado ali aquele loteamento, daí expandiu a Jaquirana. Sou filha de Jaquirana, tenho enorme orgulho da minha terra e da nossa história, e gostaria de convidar todas as pessoas que quisessem vir conhecer esta cigarra que canta no alto da serra. Voltei a abrir novamente este meu peito carposo para cantar